sido desafiador, mas não acho que tenha sido uma exceção, né? Infelizmente, acho que na verdade é como a maior parte. Porque eu sou nascida e criada na Maré, né, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Eu sou a caçula de 2 meninos mais velhos, com diferença de 10 e 7 anos. E cresci num ambiente em que tarefas de casa era coisa de mulher, tinha brincadeira de boneca no corredor, era brincadeira das meninas, o futebol, o taco, as brincadeiras de rua, as brincadeiras dos meninos. Eu era muito censurada, né, em especial pelo meu irmão mais velho, quando estava brincando com os meninos, me relacionando com os meninos. Na adolescência eu gostava de pegar as roupas do meu irmão, né, tá, tipo, com os moleques jogando bola. Então era chamada de moleque macho, era chamada de sapatão, num conceito pejorativo, como um xingamento, mas para mim soava de uma maneira ruim, mas somado a isso eu era muito repreendida, né? Então assim, se os amigos do meu irmão falassem, seu irmão parece sapatão, meu irmão brigava comigo. Então sempre tinha uma coisa de ser lésbica não é bom, ser sapatão não é bom. Uma época que a gente não tinha esse acesso à internet, não tinha grandes acessos, né, à cultura, à educação ali do lugar que eu vinha. E isso tudo influenciava muito porque eu não tinha referências positivas, né, de mulheres lésbicas. Então, na minha cabeça, era uma coisa ruim. O primeiro grande desafio lesbofóbico que eu tive que enfrentar foi o meu mesmo, que foi para poder me entender do meu lugar de mulher lésbica, da minha sexualidade, com orgulho, com legitimidade, com tranquilidade. E até os 19 anos de idade, eu nunca tinha questionado a minha sexualidade. Eu me entendi enquanto uma mulher hétero e era isso aí. E a Marielle, eu conheci ela em 2004, eu estava com 18 anos e aí a gente, em 2005, começa a namorar. Então a gente, no ano de 2004, a gente se envolve, se percebe apaixonada. A Marielle também não tinha tido histórico de ter ficado com outra mulher ou questionado a heteronormatividade dela. E isso é muito violento, né? Porque o que a gente entendia como o normal, como a regra, era ser uma mulher hétero. E o que fugia disso, fugia para o lugar ruim. Não era bem visto, era o anormal. Então, e tudo que vinha com esses conceitos vinha com violência, com represária, com o medo de ser rejeitado pela família, pela sociedade. Então a gente passa o nosso primeiro ano de relação nos entendendo enquanto 2 mulheres que eram muito amigas. A gente não questionava a natureza do nosso afeto. E muitos amigos começam a dizer, a relação de vocês não é só amizade. Isso pra gente soava até de uma maneira agressiva, né? Porque é como se questionassem a pureza da nossa relação, porque nas nossas cabeças uma relação lésbica não era uma coisa legal. Bom, 1 ano depois a gente fica, e aí eu sou a primeira mulher que a Marielle se relaciona e vice-versa. E a gente começa a viver aquela história escondida. E começa a viver ela dizendo, inclusive, uma para outra, não, eu não gosto de mulheres, eu gosto de você. Que era uma coisa como, tipo, a nossa relação é muito especial, ela é muito pura, e este pecado, né, que é ser uma mulher lésbica, não nos afeta, porque não é sobre isso. E a gente vai, enfim, a relação vai tomando suas complexidades, e o tempo, e a relação com a família, a relação com a sociedade. Tem vários, né, peças que vão dificultando isso. Mas também em algum momento, entre muitas idas e vindas do meu relacionamento com a Marielle, eu começo a me relacionar com outras mulheres, quando a gente estava separadas, e começo a entender que o meu afeto estava localizado naquele lugar. Mas não rotulei que era uma mulher lésbica. Para mim, eu estava ali, eu estava fazendo faculdade, estava experimentando novas coisas e estava me permitindo viver novas experiências. Já em outras relações, né, quando eu estou retornando à relação com a Marielle, a gente está muito mais amadurecida, né, tanto enquanto mulheres, quanto dentro das nossas complexidades da relação. E eu começo a me entender enquanto uma mulher lésbica. Entender que o meu afeto estava localizado nas mulheres, e aí a minha sexualidade começa a se desenvolver neste lugar. Mas a resistência da família, o medo da rejeição da sociedade, isso tudo foram fatores que me fizeram por muito tempo negar
a minha orientação sexual, a minha identidade. Mas era isso, né? Era um medo de sofrer a violência, de ser escanteada, de ser abandonada, que para as mulheres lésbicas, infelizmente, é muito comum, né? A primeira rejeição a gente acaba sofrendo dentro de casa, na maioria das vezes, que é o núcleo que a sociedade te ensina. Olha, essas pessoas aqui vão te amar incondicionalmente. Aconteça o que acontecer. Mas, né, quando você resolve colocar algo que foge à norma da sociedade, isso é questionado. Esse amor que deveria ser infinito e inquestionável se mostra questionável, né? Mostra suas fragilidades. E o medo disso está atrelado ao medo da gente se entender enquanto um LGBT no mundo. Então acho que as dificuldades elas foram por aí, mas enfim, também o acolhimento, né? Você olhar para outras mulheres lésbicas, referências e tal. A minha relação com a família que muda, né? Minha mãe, que no início não aceitava, hoje é uma militante LGBT. Então assim, tem seus processos bonitos, né? Mas foi difícil. A rede social, a internet, é uma ferramenta, né, de parte do meu trabalho, que é inclusive mostrar hoje o que eu estou fazendo, como uma prestação de contas, inclusive, à sociedade do que eu faço na minha mandato. Mas é claro que a internet hoje ela é utilizada também como uma exposição da vida pessoal e como que uma vitrine mesmo da construção social no modelo que hoje tudo é muito acelerado, tudo é muito consumido muito rápido, tudo é muito escanteado muito rápido. Eu lido com as redes sociais com uma prestação de contas pela relação do trabalho e da relação pessoal. É um lugar que eu entendi que na minha adolescência, se eu tivesse tido acesso a boas referências, né, se eu tivesse representatividade ali perto, algo que eu conseguia imaginar que eu podia ser como essa mulher e estava tudo bem, teria sido muito diferente. Então, eu acho que a exposição pública, atrelada às boas práticas, né, ela pode servir como inspiração, como referência. E isso é uma coisa que eu acredito e busco fazer com compromisso e com seriedade. Eu sou a única vereadora LGBT da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente. São muitas as vezes no plenário que eu digo, porque eu uma vereadora lésbica, porque eu uma vereadora sapatão. E a necessidade de fazer essa reivindicação, para mim, é um ato político. Me reivindicar uma mulher sapatão é um ato político porque eu passei a adolescência inteira sendo chamada de sapatão de uma maneira pejorativa, quando alguém queria me xingar. E hoje eu digo isso com orgulho. E falar isso no plenário, né, ou falar isso para a sociedade, fazer política falando porque eu sou uma mulher lésbica, infelizmente ainda necessário, porque o que eu quero mesmo é que a gente chegue num mundo onde ninguém precisa estar falando sobre isso. Então, a necessidade de falar isso na Câmara Municipal é porque são 51 vereadores e vereadoras e só uma é uma pessoa LGBT, pelo menos assumidamente. Só uma é uma mulher lésbica se reivindicando desse lugar. Então, quando tiver metade do plenário de pessoas LGBTs, né, ou mais que isso, a gente vai poder falar de outros lugares, né, porque as boas práticas da política que eu acredito, elas estão atreladas a muitas coisas, mas também a relação de expor a minha orientação sexual é para que em algum momento chegue no futuro onde as pessoas não precisem mais fazer, mas infelizmente ainda em 2023 isso é necessário. A minha sexualidade nunca atrapalhou objetivamente perder a oportunidade de um emprego, por exemplo. Mas já foi motivo de assédio, de sofrer assédio no ambiente de trabalho. Eu trabalhei muitos anos em escritório de arquitetura, né, um ambiente muito machista, porque era um escritório de arquitetura aeroportuária, então era 99% de equipe masculina. Me tornei coordenadora da equipe de arquitetura e de engenharia, então assim, um ambiente muito masculinizado, muito machista. E o assédio, por ser uma mulher lésbica, era uma coisa que era um ponto de violência sobre outros assédios que eu já sofreria ali pelo fato de ser mulher, num ambiente muito masculino. Mas o fato de ser mulher lésbica agravado já tiveram episódios difíceis. Assim, mas ser uma representatividade lésbica hoje no Brasil, e com repercussão internacional inclusive, para mim é motivo de muito orgulho e é algo que eu vejo com muita responsabilidade. Em especial para essa falta de representatividade que eu tive e entendo hoje a importância de que se tenha, né, múltiplas mulheres lésbicas maravilhosas que possam seguir inspirando as futuras gerações.
Mas a morte da Marielle me trouxe um caminho que colocou nesse caminhar muitas mulheres lésbicas que me acolheram e que fizeram a luta e fazendo sentido, e sobretudo me fazendo adquirir orgulho de ocupar esse lugar. Então eu me torno uma representatividade de mulher lésbica porque essa construção ela foi feita coletiva, né? Foi feita do amparo, foi feita da solidariedade, foi feita da empatia, de mulheres lésbicas que me levaram para diversos lugares no mundo para falar sobre a memória da Marielle, para falar sobre a importância da nossa relação e da publicidade da nossa relação, para que outras mulheres lésbicas possam se sentir inspiradas. Então, essa exposição ela é fruto de uma construção coletiva, né? O que eu faço de maneira particular é tentar corresponder com responsabilidade, fazendo um trabalho enquanto defensora de direitos humanos que tenha o olhar para as mulheres lésbicas e para a política pública e o bem viver e o bem-estar social como eixo principal do meu trabalho. Já tive experiências positivas e negativas com a exposição das relações, né? Acho que a da Marielle é um exemplo didático, porque a comoção, né, ao redor do assassinato dela acabou também fazendo com que a própria sociedade me chamasse de viúva. E isso não é uma coisa simples para uma mulher lésbica, né? Para uma mulher que tivesse perdido um companheiro, isso seria algo dado naturalmente. Para mim, foi uma coisa que as mulheres lésbicas foram para as redes sociais reivindicar. Onde é que estava a companheira? No início do assassinato da Marielle, eu não me posicionava publicamente, e houve uma comoção entre as mulheres lésbicas perguntando cadê a viúva da Marielle, né? Cadê a esposa da Marielle? E a exposição da relação, e aí hoje assim, eu vejo que de qualquer relação afetiva que se tenha de mulheres lésbicas, você tem as coisas positivas e as coisas negativas, né? As positivas foi ter encontrado muitas mulheres que estenderam a mão em solidariedade, disseram, você não está sozinha, tá tudo bem, vamos lá, estamos juntas. Então o afeto, que para nós por muitas vezes é negado, ou sentimos o medo de que ele seja negado, quando ele vem público também, de pessoas que você não conhece, isso reforça que você está no caminho certo, isso reforça que você não está sozinha, então isso é muito bonito, isso é muito positivo. E tem as questões negativas, a gente está numa sociedade machista, numa sociedade misógina, numa sociedade lesbofóbica, então sempre vão haver os haters e os comentários negativos, mas isso eu acho que terapia e bloqueios e apagamento de mensagens resolvem. O maior desafio de ser uma mulher lésbica na política é ter que lidar com o machismo, é ter que lidar com a lesbofobia, porque é o tempo inteiro uma necessidade de afirmar as coisas, né? Tem uma cobrança, que é uma pressão que um homem hétero jamais teria, que não é só social, é interna também. Por uma questão cultural, social, né? Nós mulheres sempre nos cobramos 20 vezes mais, a gente tem que estudar 20 vezes mais, a gente tem que estar 20 mais vezes preparadas. Para uma mulher lésbica isso é acentuado. Então os desafios é ter que lidar, né, com a lesbofobia, lidar com o machismo enfrentado diretamente, porque é muito duro, né, muito cansativo. Assim, o mundo tem problemas de ordem prática que a gente tenta resolver através de uma atuação específica, mas ainda tem outros enfrentamentos que cansam. Mas eu não acho que seja motivo para desistir. E, honestamente, acho que eu também não desistiria nem se eu tivesse um bom motivo, mas do que eu aprendi com a política, né, que tem o Samba da Mangueira, que diz que na luta que a gente se encontra, eu acho que essa frase ela é compreendida de duas formas, né? A gente pode se encontrar na luta, eu e você, e a gente pode se encontrar na luta. Eu me encontrei na luta. Eu sou uma arquiteta urbanista, eu sou uma mulher favelada, eu sou uma mulher lésbica. Eu me encontrei como defensora de direitos humanos, como ativista LGBT. Isso dá sentido à minha vida. Então foi também na luta que eu me encontrei. Se pudesse dar um conselho, né, que a gente lute pelo que a gente acredita, porque eu sou aquariana, eu adoro reclamar de tudo, mas eu acho que é importante a gente se entender como um corpo político e qual era a nossa atuação na transformação de um mundo que a gente quer construir, né? Como é que a gente consegue ser agentes da nossa própria vida, da nossa própria história.
E isso, sem dúvida nenhuma, interfere na coletividade e na construção social, então, na luta que a gente se encontra. Eu tive medo, quando eu não olhava para minha sexualidade, ou tinha negação por ela. Eu tinha medo, na verdade, do que eu ia sofrer ao dizer para a sociedade, ao dizer para minha família que eu sou uma mulher lésbica. E isso por muito tempo me paralisou, tanto paralisou que eu busquei viver outras relações, eu busquei viver de forma que os meus afetos não eram muito considerados, né, na minha saúde física, na minha saúde mental. Eu acho que a mudança disso, ela vem com uma coletividade mesmo, de ter tido uma rede de pessoas que eu conheci, de pessoas que eram próximas, inclusive de pessoas desconhecidas, que abraçavam na rua e pediam, poxa, obrigada, a sua luta faz sentido. Quando eu comecei a me entender enquanto uma mulher lésbica, me reivindicando desse lugar, foi quando eu encontrei uma rede de afeto que, na verdade, me afetou antes que eu pudesse tratar a minha sexualidade com naturalidade. Essa explanação, né, sobre a minha identidade, sobre hoje ter orgulho da minha sexualidade, ela foi fruto de uma rede de afeto construída que eu fui com sorte adquirindo aí no meio do caminho, mas também com proteção dos orixás, acredito eu. Eu acho que o principal é não ligue porque eles vão dizer. E segue. Vai dar tudo certo.